se livre de todos os problemas e sofrimentos através dessa simpatia. Essa prática que eu vou dar aqui para você, uma meditação que você deve pensar e aplicar isso no seu dia a dia, que através disso realmente você vai se livrar de todos os problemas, ou pelo menos diminuir seus problemas de preocupações e sofrimentos. Falando aqui, uma simpatia não é uma superstição, tá? É um assunto espiritual. Se colocar isso aqui na sua vida, você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. A fonte dessa simpatia é o livro chamado Nefesh Chaim, um livro, lá é trazido essa segulá do rabino, um grande rabino chamado Rav Chaim Volozhin. Chaim Volozhin, assim ele é chamado. Para a gente entender um pouco melhor como se funciona essa segulá chamada segulá de Ein Od Milvado, que não existe nada fora de Deus. Então eu quero trazer duas histórias para a gente poder entender um pouco melhor como funciona essa segulá e como que ela é efetiva na prática. Seja muito bem-vindo para mais uma pequena aula de Kabbalah. Vamos lá. Na época do Talmud, tinha um dos grandes sábios do Talmud, chamado Rabi Hanina ben Dosa. É um sábio que existem milhares de milagres que aconteceram com ele. A vida dele, ele vivia com milagres. A vida dele, para ele, milagres era comum. Todo dia tinha milhares de milagres. E o Talmud conta duas histórias. Primeira história, o Talmud fala que ele chegou na casa da filha dele e ele viu que a filha dele estava triste. Ele falou: filha, por que você está triste? A filha falou: olha, agora eu fui acender as velas para Shabbat, antes do Shabbat. E eu me confundi, em vez de pegar o azeite e acender a vela com azeite, eu acendi com vinagre. E agora já começou o Shabbat, né? Eu não posso ir lá e trocar, mas as velas vão apagar em pouco tempo, né? O vinagre não segura a vela, o pavio. E a Bichaina falou para ela: não fica preocupada. O mesmo que disse para o azeite acender, que o azeite ele faz acender a chama, ele também vai dizer para o vinagre acender a chama também. E assim foi aquele pavio que foi aceso com vinagre, ficou aceso o dia 24 horas, até o término do Shabat. Mais do que uma vela normal de azeite. Isso foi o primeiro milagre. Segundo milagre, também que o Talmud conta, de vários milagres, que chegou a notícia na academia de estudos do Rabi Hanina ben Dosa, na escola de Torá dele, falaram: olha, tem uma cobra, que todo mundo que pega, é uma cobra tão venenosa, que ela pica as pessoas. Do lado tem um rio, quem chegar antes naquele rio, ele se salva. Ou seja, se a pessoa conseguir chegar antes no rio, a pessoa se salva. Se a pessoa não conseguir chegar antes, a cobra chega antes, a pessoa falece, e assim, muito rápido. Falaram para ele uma cobra muito, muito perigosa. Ele pediu para os alunos mostrarem para ele onde estava essa cobra. Eles foram lá com ele, mostraram no chão, um buraco, e falaram: olha, a cobra fica aqui, ela se esconde aqui. Ele foi lá, na hora, colocou o pé dentro onde tinha aquele buraco onde tinha a cobra veio, picou ele e a cobra morreu. Na hora que ele viu isso, ele pegou a cobra, colocou a cobra aqui nos ombros dele, ele foi até a academia de estudos, a escola de estudos dele de Torá, e falou para os alunos: tá vendo? Quem mata não é a cobra, quem mata é o pecado. Como ele não tinha nenhum pecado, então a cobra morreu, não ele. Essas histórias mostram um pouquinho como aconteciam vários milagres para ele. Mas por que aconteciam milagres para ele especial? Existiam outros sábios naquela época também. Porque ele vivia a vida inteira dele confiando, ele tinha uma confiança em Deus, uma fé e confiança em Deus inabalável, fortíssima. Ele acreditava que tudo é de Deus. E como a gente vê na história, ele falou: assim como Deus fez o azeite acender, por natureza, Deus pode fazer também o vinagre acender a vela, o pavio. Ou seja, ele falava: não existe nada, tudo é Deus. Não existe nada fora de Deus.
Então, para que ficar preocupado? Para que ficar nervoso? Quando vem um sofrimento para a pessoa, se a gente entende que é para o nosso bem, que disso vai ser uma coisa muito melhor mais para frente, vai ser para o nosso bem, para o bem da nossa alma, que esse sofrimento, ele já não é mais um sofrimento. Assim vivia Rabi Hanina ben Dosa. Agora, aqui essa simpatia, ela vai nos explicar como a gente pode realmente interiorizar isso. É fácil falar, não existe nada fora de Deus, tudo é divino, tudo que acontece é para o nosso bem. Acontece uma coisa que parece ruim, a gente fica atordoado, com medo, pressionado. Então essa segula, essa simpatia aqui, é um assunto que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tem que pensar nisso, e a gente falar isso todos os dias, de pensar nisso todos os dias, isso vai interiorizando dentro da gente, até que realmente a gente vai começar a ter mais fé e confiança em Deus, e a gente não vai ter mais sofrimentos, e vai ter problemas, tudo isso vai ser para a gente de um jeito muito mais tranquilo, mais fácil, vai ter uma vida mais leve, mais tranquila e muito mais feliz também. Então ele fala o seguinte, ele traz aqui, eu vou ler aqui junto com vocês, onde está a força dessa simpatia, e o que a gente deve falar? Tá em hebraico, mas eu vou falar o assunto, você tem que saber esse assunto, não precisa ser essas mesmas palavras, mas tem que falar esse assunto para você, colocar na sua cabeça todos os dias, pensar nisso. Seguinte, ele fala o poder, primeiro o poder, vamos entender o poder dessa simpatia. Ele fala o seguinte, eu vou te falar direto a tradução, tá? Através disso, de pensar nisso todos os dias, o ser humano pode anular todos os dinim, todos os castigos e todas as coisas ruins que podem vir para a pessoa. Velizakot benissim, a gente pode ter o mérito de ver milagres que são acima da natureza. E essa simpatia, ela traz para a gente fixar, interiorizar a fé em Deus no nosso coração. E essa simpatia é um assunto verdadeiro, é um assunto grande, é muito poderoso, e é uma simpatia maravilhosa para tirar e anular da gente todas as coisas ruins, julgamentos ruins e vontades ruins, que não são de santidade, que a gente não vai, que essas coisas ruins não vão poder dominar sobre a gente e não vão deixar nenhuma marca na gente. E aí ele fala agora, aqui a gente tem que pensar o seguinte, eu vou traduzir aqui para vocês. Fala o seguinte, quando a pessoa ele recebe no seu coração as seguintes palavras, você tem que pensar o seguinte, eu vou ler aqui para você olhando para baixo, tá? Deus, ele é o Deus verdadeiro. Não existe nada, em nome de Vador, não existe nada fora ele. Não existe nenhuma força no mundo, em nenhum mundo, nem mundos espirituais, nenhum mundo tem força, alguma força mais que Deus. Não só mais que Deus, nada tem força no mundo. Tudo que existe e que tem algum poder é Deus que dá o poder. E Deus pode tirar o poder na hora para aquela coisa. Nenhuma coisa que existe no mundo tem força própria. E tudo está preenchido, está cheio da unicidade de Deus. E a gente deve anular nosso coração, se anular totalmente para Deus. E a gente não deve ficar preso, tá? Sobre nenhuma força e vontade que tem no mundo. Né? Por exemplo, você não pode pensar, eu estou bem porque eu estou com dinheiro sobrando na conta, então não vai acontecer nada comigo porque eu tenho essa confiança aqui, que eu estou bem porque eu tenho segurança disso. Não, nada no mundo tem força. A única força que dá pra gente, que é verdadeira, é Deus. E a gente tem que subjugar e se anular e se conectar, e conectar nosso pensamento somente em Deus, só pensar em Deus, que Ele é o único, abençoado seja Ele, e só Ele tem nas suas mãos a força verdadeira e força.
quando a gente pensar nisso, automaticamente vão se anular todas as forças e vontades vãs que existem no mundo. Elas não vão poder fazer nada contra a gente. Não vão poder levar a gente para o lado oposto. Ou seja, em outras palavras, quem a gente tem que pensar? Deus é o Deus verdadeiro. Tudo o resto que existe não é verdade. É uma mentira. Todas as vontades que existem no mundo, que não são de santidade, que não vão levar a gente para fazer alguma coisa boa de santidade, elas são uma ilusão. É uma coisa que parece, uau, que legal, que gostoso, mas isso aqui passa rápido. E a gente não pode se apoiar em nenhuma outra coisa. Nem no ser humano, nem no dinheiro, em nada. Porque Deus é o único que tem alguma força no mundo. Todo o resto não tem força. Todo o resto não tem livre-arbítrio. Não tem força para decidir assim ou assim. É só Deus. Então a gente deve só colocar nosso pensamento, nosso coração somente para Deus. E só confiar nele. Tudo o resto está no lado para Deus. Pensando nisso todos os dias, teorizando isso, a gente tem algumas aulas aqui também sobre fé e confiança em Deus. Realmente fica muito mais fácil, fica muito mais leve a vida. Porque quando aparece uma coisa que parece que é um problema, sabe, peraí, eu confio em Deus, eu estou me conectado com Deus, vou continuar fazendo o que Deus quer de mim, vou ter que arranjar um jeito de solucionar isso, mas não tem que ficar preocupado, porque Deus, Ele é o único que tem a força para isso. Ele vai me dar a força que eu preciso para isso. E eu vou sair disso. Então eu não tenho que ficar pensando demais, preocupado com o trabalho em si. Se vão me pagar, não vão me pagar. Se eu vou fazer isso, vai dar certo, não vai dar errado. Não, é Deus que faz dar certo. A gente tem que fazer a nossa parte, mas o resto é o Deus que faz. A gente vai somente, quando a gente tiver um problema, confiar em Deus. E realmente, todo problema que aparece já não é um problema. Que para Deus não é nada. É fácil. O sofrimento que tem, a gente vai sentir menos, realmente. Quanto mais a gente interiorizar isso. Tá bom? Se gostou dessa aula, dá um like, se inscreva, compartilhe essa aula para mais pessoas. Pense nisso. Pode falar isso também todos os dias. Tá? E realmente vai ser outra coisa. Tá bom? Se gostou, dá um like, se inscreva, compartilha. Faz parte também do nosso grupo de Kabbalah no WhatsApp. Primeiro link na descrição, imersão de Kabbalah, um grupo de graça, gratuito. Que clica no link abaixo, você vai entrar no grupo e você vai ser sempre avisado quando tiver mais aulas, mais conteúdos, novidades, etc. Tá bom? Clica no link aqui embaixo. Muito obrigado. Tchau, tchau.